Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Rosélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso estudo do Evangelho do Midinho. Nossa leitura inicial vai falar do livro Vinha de Luz, capítulo 54, Fariseus. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, Jesus. Fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os tempos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o lêvede de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos e sim, usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. O fermento, né, das coisas ruins que ele tem que tomar cuidado. Nossa prece é do livro Vozes do Grande Além, é uma prece de Emmanuel. No campo de atividade em que nos situas, por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos aprendamos a cooperar contigo, e na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio enregelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens, e para os homens a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa. Ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Então, nós estamos, de novo, estudando miudinho, o estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, pelo Centro Espírita Francisco de Assis, baseado no estudo do miudinho Uberaba do Aloysio Elias. A gente está estudando aquela passagem, que é o sinal, conhecida como sinal de Jonas, que é um profeta que Deus o encarrega de um compromisso espiritual, que é ir à cidade de Nínive, que é a capital, uma grande capital do Império Assírio, e Jonas se recusa a ir a falar de Deus e da espiritualidade. Porque ele achava que os ninivitas eram um povo muito violento, muito hostil, e seria perigoso, ele fica com medo e desobedece. E ele também achava que eles não mereciam aquele sacrifício. Então, ele tenta se afastar de Deus, e aí ele sai de Israel num navio estrangeiro, achando que Deus só agia ali na Palestina, e que Deus não o acharia.
Só que aí o barco começa a afundar por causa de uma tempestade que Deus manda, e aí se descobre que a razão daquela tempestade era a presença de Jonas no navio, e aí ele, por várias circunstâncias, ele é acabado jogado fora do navio e é engolido por um peixe e fica 3 dias, um grande peixe, né? As pessoas falam baleia, mas não é necessariamente baleia, porque no livro de Jonas não fala isso. E ele fica 3 dias e 3 noites dentro da baleia. Quando ele faz uma oração, Deus ordena ao peixe, e aí o peixe é mais obediente do que ele, e aí o peixe cospe Jonas na terra. E aí ele resolve obedecer, e aí sim, ele vai a Nínive. E a gente sabe que isso não aconteceu de fato, né? Porque isso seria impossível, que é uma fábula, né? Mas tem uma mensagem implícita nisso. A ideia que o Aloysio fala, a gente tem que extrair o espírito da letra, e o livro de Jonas vai falar do quê? Da obediência, do fato dele não ter obedecido a Deus. Mas foi interessante essa semana que eu vi uma reportagem não sei se você viu na internet, um mergulhador que estava mergulhando a 15 metros de profundidade, e a baleia a baleia geralmente ela não é hostil aos homens, mas acho que parece que ela foi pegar um cardume, que ela foi comer, né, um cardume, e o homem ele ficou 30 a 40 segundos dentro da baleia, e foi cuspido, e não teve assim, teve hematomas, tudo, mas não quebrou nada, ela cuspiu ele, entendeu? Achei interessante que a gente está estudando isso, né? Você veja, mais uma situação, ele estava mergulhando, e disse que se ele não fosse um mergulhador, teria morrido, porque ele soube porque ele estava a 15 metros, e ela cuspiu ele fora, né, do mar. Aí a pessoa tem que ter um treinamento, porque ela não pode subir 15 metros assim. Ele deve ter tido algum autocontrole da respiração que fez com que ele conseguisse se safar, porque senão ele não conseguia, não. Eu lembrei do nosso estudo, achei pitoresco. Então, ele fala assim, quando a gente fala de lei divina, nós falamos do cumprimento dessa lei, né? E Jonas, então, foi testado na sua capacidade de obedecer. E só quando quem obedece à lei, só quem se envolve que cumpre a lei. Então, nesse nosso versículo de hoje, Jesus assume um tom mais profético, porque ele fala de coisas que não tinham acontecido, mas que poderiam acontecer. Então, quando a gente estuda as profecias, né, a gente tem essa ideia, né? A regra em relação ao trabalho dos profetas, né, que ajuda muito a entender o sentido das coisas, é que as profecias são ditas para não acontecer. Então... Foi uma das descobertas que eu fiz com esse estudo do miudinho, que eu nunca tinha tido o entendimento que elas são, né? A profetização é para não acontecer, né? É tipo um alerta, né? Um aviso, né? Eu me lembro... Se vocês continuarem agindo assim, olha o que pode vir a acontecer. Né? Eu me lembro que veio um amiguinho do meu filho, do Marcelo, uma vez ia brincar aqui em casa. E ele pulava para lá e pulava para cá e passava embaixo da janela, estava aberta, e ele passava toda hora embaixo da janela, e eu estava vendo que ele ia bater a cabeça na janela. Aí eu falei, fulano, você vai bater a cabeça, olha, cuidado, você vai bater a cabeça. Ele continuou pulando. Aí eu falei a segunda vez, olha, você vai bater a cabeça aí na janela, cuidado com a janela. Aí daqui a pouco ele, pumba, bateu a janela. Bateu na janela e falou assim, fulano, você bateu na janela. Entendeu? Quer dizer, a profecia é isso, né? Olha, você está fazendo... E às vezes vem várias, né? Essas intuições que a gente tem até, né? Muitas vezes eu lembrei disso também. Você pensa... E é muito engraçado isso em relação à mãe, né? Meus filhos falam muito isso comigo, porque a gente, de repente, né? Você falou, olha, leva um casaco, vai chover. Eles não levam a sério, né? Aí vai que chove. Então, tem muitas situações que a gente, enquanto mãe, né, fala. Porque a gente é algo que a gente não quer que aconteça. A sério, né? Que aconteça, né? E aí acontece. Mas aí acontece, né? Aí eles até brincam aqui, mãe, que boa aqui. Mas não é, Não, é questão de experiência. Parece que até a culpa é sua, né? Você que desejou, né? Tá vendo? Foi praga de mãe pega, eles falam.
Então, o nosso versículo é Mateus, capítulo 12, versículo 42. Que diz o seguinte: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém maior do que Salomão. Esse alguém é Jesus, né? Sabe que quem é maior que Salomão. Então, o termo que nós vamos analisar hoje é a rainha do sul. Porque, você quer continuar aí para explicar? Eu já falei a introdução. Você não falou que ia dar uma outra conotação da Rainha Tá. do Sul? Vai. Eu acho melhor, depois a gente pega. A dele, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Não sei mais para frente, eu achei que ia deixar para o final. O que eu achei uma referência cruzada, quando eu fui procurar, eu gosto de procurar as referências cruzadas. Então, lá no livro de Reis 10, fala assim: a rainha de Sabá tomou conhecimento da fama que Salomão havia alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém, a fim de averiguar a sua sabedoria mediante uma série de questionamentos complicados. O que aconteceu? Essa rainha de Sabá, ela vivia a mais de 2.000 quilômetros de distância do rei. Salomão era filho do rei Davi, e a história do Salomão também é interessante, porque ele teve uma experiência com Deus, e Deus falou para ele que ele podia ter um único desejo, que ele podia desejar o que ele quisesse, que Deus ia fazer. E o que ele pediu? Ele pediu sabedoria para poder governar aquele povo. E Deus ficou tão feliz, porque ele não pediu poder, não pediu dinheiro, não pediu nada, ele pediu sabedoria. Por conta disso, Deus deu a ele tanto a sabedoria quanto o poder. Deu a mais do que ele pediu. E essa rainha de Sabá, que morava lá, que seria hoje o Iêmen, ela morava a 2.000 quilômetros e ela ficou sabendo dessa sabedoria. Então, ela veio conhecer, e ficou, acho que, 3 meses com ele. Aí tem várias interpretações. Alguns falam que ela só veio e foi embora depois, mas tem a tradição etíope mesmo, que era onde ela ficava, dizem que ela foi seduzida, que eles tiveram um relacionamento, e que desse relacionamento nasceu um filho. E para o povo etíope é importante porque eles acham que essa linhagem deles veio desse filho que ela teve com Salomão. Mas para o cristianismo, a Rainha do Sul indica que ela e os ninivitas é que vão vir julgar a geração, aquela geração que está, vamos dizer, que são os fariseus, que estão falando que Jesus não é bom. Então, o que ele está dizendo? A rainha de Sabá, ela andou 2.000 quilômetros, imagina, na época era de camelo, não era uma viagem fácil, só para conhecer, porque ela ouviu falar de Salomão, que graças ao Senhor tinha aquela sabedoria. Então, ela acreditou que um homem podia ter a sabedoria. E Jonas também, e os ninivitas também. Os ninivitas da parábola, né? Não os ninivitas da história. Também acreditaram em quê? Num homem, em Jonas. Então, quando você lê o versículo, você começa a entender isso, porque o que o versículo fala? Cadê ele aqui? Lê o versículo para você? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui alguém maior do que Salomão. Então, o que ele está dizendo? Que a rainha veio e acreditou na sabedoria de Salomão, que era de Deus. Jonas também acreditou que eram pessoas comuns. E quem é maior ali? Jesus é maior do que eles, e os fariseus não estão acreditando. Então, o que acontece? Ela vai vir, essa rainha do sul, vai vir um dia, porque ela que acreditou, e Jonas também, e os ninivitas também, eles que vão vir para julgar essa geração que não acredita.
em alguém que é maior do que Salomão. Que Jesus é maior do que Salomão, maior do que Jonas, maior do que os ninivitas, né? Então, eu achei essa interpretação é diferente, né? Principalmente porque, assim, ó, dentro do contexto que a gente vem estudando no capítulo, como é que começou o versículo, né? Desde os fariseus já vêm implicando com Jesus, já vêm testando Jesus desde da seara, né? Quando eles estavam lá na seara. Depois Jesus cura o cego, mudo, endemoniado. Eles falam que Jesus era Questão do sábado, né? que curou no sábado. Depois eles falam que ele curava em nome de Beelzebub, que ele era o rei dos demônios. Então eles foram só criando e depois pediram o sinal de Jonas. Tudo isso foi crescendo, não é? De uma forma que mostra que os fariseus, por ciúme, porque veem que Jesus é maior do que isso tudo, eles vão só atacando Jesus. Então, eu acho interessante que isso no finalzinho vai ter esse juízo. Né? E aí é quando a gente dá andamento no estudo dele, porque eu achei uma outra forma. Interessante, né? a colocação. Porque, por exemplo, no livro Provérbios 8, versículo 44, ela faz falar sobre a sabedoria de Deus. Feliz o homem que me ouve e que me vela todos os dias à minha porta e guarda os umbrais da minha casa. Quer dizer, feliz é a pessoa que ouve a palavra de Deus, né? Jesus disse, né? Ouve e atenta mas não só ouve, mas que fica atento para guardar essa palavra, né? E aí no Provérbios 8:35 diz: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, a rainha, o que ela foi fazer? Ela foi comprovar a sabedoria de Salomão. E ela chegou à conclusão, porque a gente ouve falar na rainha de Sabá, acho que é uma pessoa orgulhosa, né? Mas não, na realidade, ela foi descobrir que a sabedoria valia mais do que a prata e o ouro. Então, as conquistas que a sabedoria nos concede não são as conquistas de posição do mundo, como os fariseus procuravam defender. Essa sabedoria nos permite caminhar com Deus, seguindo seus princípios e orientações, honrando o seu nome. E é isso que Deus espera de nós. Eu sempre tinha uma ideia errada dessa rainha de Sabá. A gente fala assim, essa está parecendo a rainha de Sabá. Né? Ela era realmente rica, poderosa. Quando ela foi lá, ela foi numa comitiva e levou muitos presentes. Ela levou toneladas de presentes para Salomão. Mas ela foi buscar o quê? Sabedoria, né? E ele fala justamente a questão agora de Jerusalém, né? Que existe uma Jerusalém bíblica, uma Jerusalém histórica, e que dentro da Bíblia, né, ela tem todo o simbolismo, né? Que na realidade, quando morreu, houve a morte do rei Salomão, houve uma cisão na Palestina, porque os filhos não entenderam a questão, né? Ele não preparou os filhos para os compromissos do rei. Aí dividiram, né, em norte e sul. Norte, Israel, né, e a capital Samaria. E no sul, Judá, que seria Jerusalém. E sempre Jerusalém, nas passagens bíblicas, era comparado ao quê? A questão da noiva, né? Isso nos textos bíblicos. Quem seria o noivo? O noivo seria, né? Existe a metáfora aí do casamento, né? Que seria com Deus. E quando infiel, ela era tratada como prostituta, adúltera. Então, essa rainha do sul aqui seria o quê? Jerusalém. E o que Jerusalém representava, né? Então, ela representava a presença da paz, né? Será visto a paz. Um dia a paz virá e o povo verá a paz. E por que ela é tratada de Jerusalém maneira... significa isso, né? Junção de duas palavras. Verá, né? Verá, Paz. Verás a paz. E por que ela é tão especial, né? Porque quando Davi se apropria da cidade, faz dela a capital. E existia ali uma promessa, né? Seria erguido um templo onde a Arca da Aliança seria guardada. O que seria a Arca da Aliança? Né? As tábuas, né? Com os 10 mandamentos.
Aí Salomão ergueu o primeiro templo. E o que aconteceu? Na época do cativeiro da Babilônia, Jerusalém é totalmente destruída, e o templo também, e a arca desaparece. Então, Jerusalém tem até era filme, aqui, né? né? Procurando essa arca até hoje. Né? Até hoje eles procuram isso, né? Porque antes os 10 mandamentos eram guardados aonde? Em tabernáculos, né? Que era uma tenda especial. Aí depois teve todo esse simbolismo, né? Essa metáfora da questão da... Porque eles entendiam, como a gente consegue... Até hoje a gente ainda entende muito isso, né, Rita? A questão do tempo, né? A gente fica muito apegada ao espaço. Então, a cidade foi destruída, depois ela foi reconstruída, o templo foi reconstruído por Herodes, que morreu antes de ver, né, a reconstrução, mas ele também não ficou totalmente pronto. E a obra do templo foi frequentada por Jesus, né, nesse período, mas não foi acabado. Ele foi destruído por volta dos anos 70 pelo Império Romano. E aí, hoje, o que a gente tem lá? O Muro das Lamentações, né? Que seria o Muro Sul. Então, a Jerusalém... Era só um muro de arrimo, né? Só um muro de arrimo da cidade. E a comunidade hebraica aguarda a vinda do Messias, que quando virá, construirá o terceiro templo. Né? A comunidade lá ainda está aguardando, porque eles não entendem que Jesus, né, era o Messias. Já era o Messias. Por quê? Porque eles estavam imaginando que a crença cristã é diferente da crença hebraica. Porque para nós, os cristãos, o Messias já veio e o seu tempo não é de pedra. É o que Jesus ensinou para nós. E o terceiro templo vai ficar pronto o quê? No dia do juízo, né? E esse templo não é material, igual a gente entende. Hoje a pandemia me faz muito pensar isso, porque tanta gente, né, com dificuldade para entender que não é a frequência, um lugar que vai fazer a diferença religiosa, né, na sua vida. Quanto que a gente ainda está apegado a essa questão de ter um lugar especial. Não é a religião que transforma, né? A religião te transforma e você que vai transformar alguma coisa. Você né? que vai transformar. Você é só um instrumento. E essa questão do juízo também, que as pessoas entendem, ou o fim dos tempos, como achando que vai ser o fim do mundo, ou coisa, né? A gente sabe que são ciclos, né? Na realidade, que vocês estão passando, né? São coisas, e cada um tem o seu, dentro da sua individualidade, cada um vai construir o seu tempo interior, né? Dentro de nós mesmos. Então, onde que vai ser construído? Na intimidade de cada um de nós. Né? E onde vai ser o que vai ser construído? Qual é a construção? O que é guardado? É a lei. É a lei. Aguardar o que já está lá? A gente só não está, a gente só continua Jerusalém, né? Bíblica, distanciada do casamento, que seria aliança com Deus, né? E a gente ainda está infiel. E a grande questão é essa. E aí vai chegar o dia, né? Que como é que vai? O que vai acontecer? O dia do juízo. Porque o problema é o que ele fala aqui, né? Que essa rainha do sul bíblica, que é Jerusalém, que foi tão disputada, né? Por tantos reinos, né? Pelos assírios, por Alexandre, por Roma, ela tem um significado nessa perspectiva bíblica, né? Porque ali no segundo templo foi organizada uma comunidade religiosa, um clero, que era formado pelos sacerdotes do templo, pelos intelectuais conhecedores da lei, que eram os rabinos. E não é muito diferente do que tem hoje, né? Bem da verdade, é o que a humanidade vai fazendo. Deus conversa, Deus dá uma mensagem, Deus traz tem a pessoa, o profeta, né? A gente já falou várias vezes, tem uma experiência divina e só ele conhece aquela experiência. E ele passa, mas a gente não capta de forma... Vai desvirtuando, vai colocando adendos ali, vai colocando regras que não existiam, coisas, rigores, né, de lei,
que acabam desvirtuando. É onde depois tem que vir um outro profeta para poder... Porque vão se criando, né? Leis, o farisaísmo, né? Tribunais de raça, né? Então, quando ele fala, né, que Paulo de Tarso era um rabino, um doutor da lei, ele era um fariseu, que era arraigado naquelas leis, né? Eu fiz, hoje eu estava até falando com você, né, que eu tinha visto em outro estudo também, que vem a questão assim, religiosa, porque, na realidade, existia uma conotação política em tudo, as pessoas eram militares e se tornavam religiosas. Então, houve toda essa divisão, né, de os rabinos, aqueles que tinham um conhecimento maior e passavam para os doutores da lei, foi se E até criando mesmo no rabinato, hierarquia. havia vários rabinatos, né? Não era só um, tinha tendências para um lado e para o outro. E aí o que acontece? A partir daí, eles foram modificando o aspecto do cristianismo, né? E criando todo dogmas, rituais, adoração, né? as imagens. E Jesus veio mostrar que era tudo diferente. Então, na medida que Jesus combateu esse farisaísmo, né? que tinha esse orgulho exagerado, né? Aquela rigidez, era uma disciplina, não era uma disciplina com amor, era uma disciplina enérgica, mas impositiva, né? E aí Jesus passou a ser para eles o quê? Uma ameaça. E quando uma pessoa te ameaça, o que você faz? Você provoca, você hostiliza, você insulta, você ironiza. Foi o que aconteceu naquele período ali. Né? Eu achei interessante ele falar assim, né? Que quando você acredita, não que você é melhor do que os outros, mas que os outros são piores do que você. É questão do orgulho, né? Orgulho, você se distingue, se separa dos demais, né? Eu sou melhor e o resto é o resto. Então é a vaidade, né? A vaidade que você acha que você é extraordinário, né? A vaidade é uma forma específica de orgulho, né? E eu gostei quando ele fala também, que ele chamou atenção para a questão do orgulho, né? Por que a gente se ataca, né? Porque você tem medo de ficar igualzinho naquela posição inferior, né? Olha como é que isso é sério, né? Então eu tenho que não só rebaixar o outro, né? Mas me manter naquele padrão, porque eu não quero me igualar ali. Você ataca para Estar se naquela defender, posição, né? né? Para se defender, porque o outro não pode ser melhor que você, né? Quando nos relacionamos com alguém que sistematicamente nos agride, hostiliza, nos provoca, nos testa a paciência, pode ter certeza que ele está de Se frente com defendendo. alguém que se sente profundamente ameaçado por você. É uma reação impulsiva, né? Da E pessoa aí, como que que... a gente vê isso? A pessoa te ataca para se defender, né? Será? Aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente se sente assim, né? De não querer estar em posição inferior, querer ser melhor. Ele ainda fez uma colocação, né, da questão de você doar algo para o outro, que me chamou muita atenção, porque quando você doa, a gente normalmente doa do que está sobrando. Mas a capacidade de doar daquilo que vai nos fazer falta, né, é muito mais complexo. E por que você não faz isso? Eu nunca tinha pensado nisso. A gente não faz por orgulho, porque você não quer estar. Na medida que eu vou dar aquilo que vai me fazer falta, eu posso adquirir aquela posição de precisar também, de ser pedinte. Então, interessante como de... eu não quero estar na mesma situação do outro, né, de precisar pedir, eu tenho que me sentir superior. Isso é muito, foi Não, e você muito pode ver que a forte pessoa que isso. tem menos, ela é mais generosa, né? Esses dias aconteceu uma coisa interessante. Uma das pessoas que frequenta o centro lá no sábado, ela me encontrou na rua e me pediu.
eu levar 3 cobertores. Uma pessoa que tem uma família grande, tem bastante gente na família. Aí ela me pediu 3 cobertores. E aí tinha lá, eu consegui os 3 cobertores, só que eu consegui 5. Então eu falei, vou levar, porque tem muita gente na casa mesmo e tal. Levei, até peguei umas revistinhas também da evangelização, porque tem criança na casa, uns livrinhos que eu tinha aqui em casa, catei e levei para ela. Aí chegou lá, ela falou, eu falei assim, olha, eu trouxe 5. Ela falou assim, ah, que bom, mas eu só preciso de 3 mesmo. Eu vou pegar 2 e vou dar para minha vizinha, porque ela também está precisando, que ela não tem. Quer dizer, entendeu? Aí eu fiquei Olha pensando, que coisa será? bonita, né? Não é? Uma pessoa que enxergou que o outro tem a mesma situação que ele, ou está pior, talvez, né? Então, e a gente às vezes não faz isso. Você vai, você fica pensando, não, mas e depois vai me fazer falta? Você não sabe o dia de amanhã, eu posso precisar disso. Quanta coisa que a gente guarda, né? Mas, Que às vai vezes, precisar amanhã, um amanhã que você nem sabe que existe, é, né? E aí está perdendo uma oportunidade. Eu fiquei pensando muito nisso. Foi uma das coisas mais bonitas que eu ouvi nesse estudo foi isso. O quanto que a gente é orgulhosa, você quer que o outro, né, esteja ali naquela posição inferior. Mas se você der daquilo que te faz falta, você também vai estar na mesma posição dele, você não quer estar. A gente quer então, estar na posição de superioridade. Então, quer dizer, na interpretação do Aloysio aqui nesse versículo, ele está dizendo, né, que Jerusalém representava essa comunidade de fariseus orgulhosa. Então, a rainha do sul, que seria Jerusalém, porque na interpretação dele, ela é a capital do sul, né, na divisão dos reinos, ela vai representar o orgulho, né? Tão forte que quando Estevão é levado ao sinédrio para ser interrogado, ele faz o seu discurso mais intenso e poderoso. Que aí ele vai falar no Paulo Estevão, na primeira parte, capítulo 6, que tem o título Ante o Sinédrio, né? Porque o Estevão está diante de religiosos, orgulhosos, sacerdotes, intelectuais, e vão interrogar Estevão, e aí eles dão a palavra para ele. E aí ele vai falar, tá lá nesse capítulo, você quer falar? é onde que ele começa a falar, né, de Jerusalém. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informações de meus pais desde criança. Olha como é que a gente vê claramente que houve a mudança, né? Porque o Estevão teve uma orientação religiosa. Ele, sem conhecer Jesus, ele já praticava esse cristianismo puro, né? E sem conhecer Jerusalém, ele achava que Ele, Jerusalém era uma cidade espiritualizada, né? Porque é o que espiritualizado, falou para ele, né? dentro da visão, né, dos profetas lá, já era uma cidade espiritualizada. Então, olha, aí ele já leva susto, né? Atualmente, dá a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas. Alguma semelhança, gente, com os dias atuais? O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. Gente, interesses mundanos e mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Só o exterior, né? Muito sério. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte das misérias. Muito lindo, né? E a gente vê claramente hoje, os nossos templos ainda continuam mercadores. Às vezes a gente fecha os olhos ao sofrimento alheio. O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, quando ele fala assim, quando você pensa demais, o socorro chega atrasado.
E até nós, os espíritos, a gente se coloca numa posição de superioridade, julga o outro, mas eu não vou ajudar porque não trabalha, eu não vou ajudar porque faz isso, eu não vou ajudar porque ela joga a roupa fora. A gente inventa 1000 desculpas para não ter atitude cristã, né? Quando, na realidade, a mensagem cristã é totalmente diferente. Então, na medida que a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? Você está fortalecendo o orgulho que ainda existe em você. Do julgamento em relação ao outro e desse rigorismo. Aí você fala assim, o rigor era um dos fariseus, mas nós continuamos sendo fariseus. Ainda existe isso na gente de maneira muito clara. Você imagina a coragem do Estevão, né? Falar ali na frente, falar no Sinédrio, né? Para eles, né? Dessa questão da espiritualidade que eles não tinham, né? A gente fala assim, corações de ingênuos, desesperados, clamando por espiritualidade, acreditam que é possível comprar a espiritualidade. E onde tem alguém disposto a comprar, existe alguém disposto a vender, né? A vender. Então, o que está acontecendo ali em Jerusalém ainda acontece hoje, né? Mais adiante ele continua também, ó. Onde guardais a fé? No conforto. Isso aí também me marcou muito. No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é o templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante. Vale a pena, não dá para a gente ficar lendo, falando aqui no discurso, porque ele é grande, mas o tempo todo é um ensinamento muito grande. Duro, né? Duro e corajoso. Ele está falando ali naquele ambiente, né? Porque está certo que ele já estava, vamos dizer, condenado, né? E aí o Aloysio ainda pergunta, né? Na hora que ele faz o estudo lá, né? Eu tenho um trabalho no bem? Eu dou do que me sobra? Ou eu já sou capaz daquilo que vai me fazer falta? Eu sou capaz de dividir, né? Eu achei interessante isso na internet, não sei se é verdade ou mentira, mas tem muita coisa na internet. Né? É um motorista de Uber também que passou, viu uma pessoa caminhando descalça, né? No asfalto quente. Aí ele pagou o carro, chegou o tênis do pé e deu para... Aí é uma atitude, aí você fala, simples, né? Você tem coragem de fazer? Eu tenho. E quando a gente fala essa questão que os templos estão lotados de mercadores, aí eu pensei assim, o que a gente pensa? Mas não está lotado de mercador, não, porque a gente não tem um interesse financeiro. Mas você não cobra do outro, não é só o financeiro, não. Não é só... Não é, não. O que a gente cobra? Prestígio, gratidão, né? à volta. Eu te ajudo, mas você tem que passar a agir do jeito que eu acredito que é o certo. Então, isso também é nos tornar mercadores em nossos templos. Né? Essa questão do orgulho, eu lembrei também muito da questão da mediunidade, né? Muitos médiuns, né? Os expositores, né? Que ficam, e as pessoas às vezes alimentando, né? Que fica vira fã, tudo isso faz esses orgulhos, né? Aí no livro Vozes do Grande Além, tem um texto grande que vou deixar só assim, mais para as pessoas consultarem, depois chama Palavras de Alerta. É a manifestação de um espírito desencarnado que foi médium, e aí ele vem fazer um alerta, sabe? Ele vem falar assim, ó, ele se define assim, um companheiro que baixou, ferido à retaguarda, rogando socorro para aqueles soldados que ainda perseveram na frente. Quer dizer, ele está falando com os médiuns que ainda existem, que não estão encarnados, um alerta.
Isso porque a frente vive superlotada de inimigos ferozes. Inimigos que são a vaidade, o orgulho, a ignorância, a fragilidade moral, a inconformação e o egoísmo, a rebeldia, a ambição desregrada, a se ocultarem na cidadela de nossa alma, que muitas vezes são reforçadas em seu poder de assalto por nossos próprios amigos, porquanto, a pretexto de afetividade e devoção carinhosa, muitos deles nos comprometem no trabalho e quase sempre, levianos e infantis, nos conduzem à ruína da sagrada esperança com que nascemos na experiência terrestre. Então, ele fala que começou retamente a empreitada, mas era muito moço, não tinha grande instrução, e aí ele foi se perdendo. Aí ele fala, mais cedo do que eu poderia esperar, multidões da sombra, interessadas no descrédito de nossas atividades, cercaram-nos o roteiro. Aí, por mais que ele fosse alertado, ele foi, né, encenando uma falsa estimação do meu concurso, apagavam os gritos da consciência, agindo ao sabor de caprichos inferiores e delinquentes. Quer dizer, ele foi se perdendo dentro do processo da mediunidade. Quer dizer, veio com uma proposta, mas que não conseguiu. Aí ele vai desencarnar e tal. Então, ele fala que eles sejam recebidos, né, fala dos médios, né? É por isso que, vos visitando, qual soldado em tratamento, rogo para que os médios encontrem junto de vossos corações não apenas o testemunho das realidades espirituais, tantas vezes doloroso, de dar-se e difícil de ser obtido, pela deficiência e fraqueza de que somos portadores, mas também a partir do estudo nobre da fraternidade viva, do trabalho respeitável, da reta consciência, que eles sejam recebidos tais qual são, nem anjos, nem demônios, nem cobaias, nem criaturas milagreiras. Lembremos-nos de semelhante verdade para que todos nós, na doutrinação e na mediunidade, na beneficência e no estudo, estejamos de atalaia contra os desastres do espírito, mantendo-nos no serviço constante da humanidade e do amor, de modo a vencermos, enfim, a escabrosa viagem para os montes da luz. Que esse também a questão da mediunidade é muito complicada, né? Muitos médiuns se perdem pelo caminho por conta de vaidade, né? Que a vaidade é o orgulho, né? É um braço, né? Que ele fala que a vaidade é um viés, se né? achar extraordinário, né? Sou melhor do que o outro, né? Ele conta a história do Chico, né? Que o Chico estava muito triste porque o cunhado tinha falecido, a irmã ficou viúva com muitos sobrinhos, e ela ficou desequilibrada a ponto de ser internada, e ele foi cuidar das crianças, inclusive um que era paraplégico, tetraplégico, não sei, e aí ele estava lá muito tristinho, né, porque tinha ido visitar a irmã dele, né? Acho que era cunhada, não? Cunhada? É cunhada? Eu acho que o irmão que morreu, Rita. Foi o irmão que agora morreu. Fiquei cunhado. É a cunhada, o irmão dele que morreu, e a cunhada ficou internada e ele foi cuidar das crianças. Então, ele estava lá triste. E a Ivânia falou, o que foi, Chico? Que coitadinho, né, da minha cunhada, e eu estou cuidando aqui dos meus sobrinhos, e não sei o que lá, tal. Aí o Emmanuel pergunta, e aí? Mas lá onde você foi visitar, tinha mais pessoas internadas? Tinha mais pessoas. Assim, e elas também não tinham uma família? Aí ele falou assim, então você fica quieto, Chico, porque lá tinha... A dor Xavier não é maior. A dor Xavier não é maior do que a dor do outro, a dor da outra família. Todas as dores são iguais, não é? Entendeu? Quer dizer, mas não é o que a gente pensa, né? A gente sempre acha que o nosso sofrimento é maior, que a nossa carga é maior, que a gente trabalha mais que o outro, né? E aí a gente vai sofrendo mais, né? Por conta disso, né? Aí ele vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né? Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez, quando a gente se sentir acima do outro, né? A gente tem que perguntar assim, o que eu era antes de reencarnar, né? O que eu trago aí, né? Talvez estivesses abaixo dos últimos dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas fontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes.
Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada se modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Esses, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, quer dizer, na hora que Deus cisma, ó, Dá uma estaladinha de dedo lá. Dá uma estaladinha de dedo e... Puxa o tapete. Ontem eu estava assistindo um estudo do Wagner também, muito interessante. Aí ele falou assim, que a gente sabe que os espíritos superiores, a individualidade vai existir sempre. Não existe um espírito igual ao outro. Mas por que que os espíritos superiores, eles irradiam? Irradiam justamente porque já estão todos, né? A luz se faz presente. Leve, né? E não, vai para todo mundo. Então não tem diferença, eles não precisam dessa questão do nome para se identificar, não, porque todos estão vibrando do mesmo jeito. Ele é igual, ele ainda exemplificou assim: o sol não está lá? Tem diferença? O sol está iluminando um lugar mais do que o outro? Não, ele chega para todo mundo. E os espíritos superiores, eles já são o quê? Sol. Então, eles não têm essa necessidade dessa nomenclatura, porque a gente fala, é minha família, minha casa, minha... Não, por quê? Porque a família, a casa, já é o quê? A humanidade, de maneira geral. Então, se eu quero, eu vou irradiar a luz para todos aqueles, para todos, sem distinção. É o orgulhoso que faz essa distinção. Então, quanto mais orgulho a gente tem, mais apego, mais isso tudo vai atrapalhar na hora que a gente fizer a nossa passagem. Vai pesando, né? Vai pesando. Tira a leveza. Eu, inclusive, no nosso estudo de domingo, né, do Tarcísio, foi muito interessante que a gente está estudando, né? Aí eu fiquei pensando assim, gente, o quanto que é sério esse apego ao objeto, né, Rita? De você ficar ali e pode te reter aqui na Terra isso. Essa questão de você ter aquele objeto de estimação, um relógio, uma joia. Me chamou. É muito sério. O Falcone fala, né? Para onde você vai? Você não vai, não, você fica. É. Para onde você vai? Não, você fica. Não vai. Na mesma faixa. A faixa é a mesma. Agora, você fica melhor ou pior, depende de quem, né? Da sua questão vibratória mesmo. Eu achei interessante ele falar isso. Mas antes de falar do Evangelho, ele falou do mensageiro, né? Você viu uma puladinha aí. Os mensageiros, capítulo 18. O meu está depois agora. Né? Bom, também tá bom. Mas vamos eu notei depois. Né? O livro Os Mensageiros... Ah, não, tá certo. É porque está na página embaixo aqui, ó. No livro Os Mensageiros, né, ela fala também. Está conversando com o Alfredo, que é o esposo da Ismália, sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí eles estão lá conversando e a Ismália está quietinha, mas aí ela resolve falar, né? Mulher, né? Abre a boca é precisa. Uma mulher dentro da característica do nível espiritual da Ismália, né? Que é aquela prece que ela faz nos Mensageiros, é uma coisa, né? Que ela se ilumina de azul, né? Acho lindo aquele texto, que é onde o pessoal vai acordar, né? Tem aquela multidão tem 2.000 espíritos, esse capítulo dormindo. Os que estão dormindo, né? Parece que estão mortos. Então, ela resolve falar, e quando ela fala, a coisa é um espírito sublime, né? Aí ela fala, né? É como se ela estivesse repetindo a questão o discurso do Estevão, né? Falando de Jerusalém. Então, ela diz assim, infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro, né? Quer dizer, equivocada, movida pelo orgulho. Todos os dias somos curados por Jesus, todos os dias conduzimos-lo ao madeiro.
Quer dizer, toda vez que nós magoamos ou humilhamos o nosso semelhante, nós estamos crucificando Jesus na nossa Jerusalém interna. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. Quer dizer, todos os dias a gente está repetindo, né, a mesma coisa. Os mesmos erros, né? É doloroso para nós. Estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, os sacerdócios com os rabinos do Sinédrio, né? Então, quer dizer, César quem que é? César é imperador romano, ele tinha como característica a violência. Então, é o que ela está falando aqui, né? Vamos sempre fazer política como os Césares, justiça como Pilatos, fé religiosa com os fariseus, sacerdócio com os rabinos do Sinédrio. Aí ele vai dizer aqui também, a justiça de Pilatos, o que é? É o egoísmo, a face direita do orgulho. Se você acha que é superior ao mundo e acha que o mundo gravita em torno de você. É a justiça ao modo de Pilatos. A fé religiosa dos fariseus, o que é? O puritanismo, né? A fé que está sempre pronta a julgar o comportamento ou a queda do outro, que vigia o tempo todo procurando uma falha moral no outro para apontar, para julgar, para condenar. O sacerdócio com os rabinos, eles faziam tudo menos mediar, né? Que era a proposta do sacerdote é ser um mediador, né? O sacerdote puro trabalha como intercessor, ele é um mediador entre Deus e o homem. Quem não consegue ser ponte entre Deus e o outro é sacerdote de Jerusalém, né? Aqui, aí vai falando da crença com os jairos que acreditam, duvidaram e duvidam ao mesmo tempo. Ficamos na dúvida, né? Se a religiosidade e a espiritualidade que divulgamos em forma de atitudes, se vai ser capaz de sensibilizar o outro. É uma fé que duvida. Então, ela termina com os negócios como os Anásios e Caifás. Que o Anás e o Caifás eram os sacerdotes que compraram Judas por 30 dinheiros. Então, aquele que acha que pode comprar os outros com presentes caros, favores, empréstimos, usa do poder, né, aquisitivo para comprar a adesão dos outros. E eles compraram realmente a lealdade de Judas com dinheiro. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. E aí, como isso aí está acontecendo na época da Segunda Guerra Mundial, que eu esqueci de falar, o que vai acontecer? Realmente só acabou quando explodiu a bomba nuclear, né, em Hiroshima e Nagasaki. Então, quando o nosso orgulho pode levar a nossa vida familiar. Quanto orgulho, né? Onde o nosso orgulho pode levar? É isso, né? O orgulho vai ser curvado por uma situação. A gente não tenhamos ilusão quanto a isso, né? A gente vai ser rebaixado, né? É uma internação hospitalar, uma questão mais séria no lar, aí a gente vai se curvando, né? Se dobrando. Quando a gente acredita que a gente tem controle sobre tudo, chega uma hora que a gente vai perceber que não tem. A pandemia está aí justamente para mostrar isso a gente, né? É o que ele fala, né? Situações que dobram o nosso orgulho através da dor e do sofrimento. Aí ele vai lá no livro Há 2000 anos, que fala da destruição de Jerusalém. Na destruição de Jerusalém, né? Porque o Públio Lentulus estava em Jerusalém quando ela foi destruída, no ano 70, né? O cerco de Jerusalém, terminado em 70, foi um dos mais impressionantes da história da humanidade. A cidade foi sitiada justamente quando intermináveis multidões de peregrinos vindo de todos os pontos da província se haviam reunido junto ao templo famoso para as festas de pães ázimos. Daí o excessivo número de vítimas e as lutas acérrimas da célebre resistência.
Olha lá, o número de mortos nos terríveis recontros elevou-se a mais de 1 milhão, fazendo os romanos quase 100.000 prisioneiros, dos quais 11.000 foram massacrados por legiões vitoriosas, depois da escolha dos homens válidos entre cenas penosas de sangue e de selvageria por parte dos soldados. Gente, muito sério, né? O que o orgulho leva, né? Eles aproveitaram um dia de festa, né? Que tinha 3 festas, né? A Páscoa, a Pentecostes e a festa das tendas. E nessas festas a população triplicava, né? Então, e aí ficou aquilo. Fala que Jesus profetizou, né, essa destruição de Jerusalém no sermão profético, né? Ó Jerusalém, ó Jerusalém. Em verdade, eu vos digo que não sobrará pedra, não restará pedra sobre pedra. Sobre pedra. Aí que ele fala, né? Existe uma outra Jerusalém no versículo, né? A rainha do sul se levantará e vai julgar a geração que erra. Não é essa bíblica que só faz besteira. É outra Jerusalém. Qual seria, né? Aí ele vai lá no Apocalipse, né? 21, 2, né? Isso. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Quer dizer que assim como existe a Nínive histórica e a Nínive da novela, também existe uma Jerusalém prostituta, uma Jerusalém e uma nova Jerusalém, né? Jerusalém, que a gente continua não entendendo até hoje, né? É a Jerusalém espiritual que desce do céu. Aí ele fez a comparação com a casa mental, que a gente já estudou tanto, né? O terceiro andar dos sentimentos elevados, o andar de Deus, das ideias superiores, e ela é forjada com ideais mais nobres e elevados. Então, quando essas ideias do superconsciente se tornarem concretas no meu consciente, a esposa infiel vai se tornar fiel, né, ao marido que é Deus, e surgirá a nova Jerusalém espiritual, que é a personalidade renovada que vai tomar posse do meu presente. Aí, sabe o que eu achei interessante? Quando ele fala assim, aqui, por exemplo, né, o caso de Emmanuel, né? Ele foi capaz de descrever esses romances e tudo, mas, assim, é porque o passado não teve mais interferência. É uma coisa que ficou para trás porque já teve outras conquistas, né? Então, lembrar isso tudo foi só para nos ensinar que existe um processo de causa e efeito e de responsabilidade. Então, quando a gente também largar o passado para lá, não ficar, né? Não fingir que ele existe, né? Porque qualquer estudo que você faz em termos de doutrina, não tem jeito de você julgar fora o passado. Pode passar o tempo que for, que ele vai existir, mas ele só vai deixar de exercer uma influência grande sobre o presente. É onde que ele fala que Públio Lento, quando o Emmanuel fala de Públio Lento, está falando dele mesmo, mas como um homem do passado. Está lá. Não tem como ele apagar, é o que ele foi, né? Mas é onde que ele fala dessa Jerusalém que, para Chico Xavier, para Madre Teresa de Calcutá, essa Jerusalém espiritual já aconteceu, já desceu, né? Já veio dos céus, né? Então, ele fala assim também que na questão do juízo não é um ano específico no calendário, como fala essa data limite, né? É aquele momento na trajetória de cada um de nós que a gente vai decidir se permitir que os nossos sentimentos, que nosso superconsciente tome posse do seu consciente, né? Que a gente tenha esses sentimentos na vida real, na família, na profissão, né? Então, dessa forma, desce até mim. E aí eu sou habitante dela agora. Você vai habitar nessa Jerusalém. As minhas experiências passadas serão só experiências
na minha memória, sem interferir no meu presente. Que a gente tem uma mania de ficar vai e volta no passado, né? Remoendo uma coisa. Isso eu sou, assim, eu já acho que eu sou positiva, assim, não vou ficar lembrando de uma coisa que aconteceu 10 anos e achando que não, acontece agora, tenta resolver com o outro. Se eu tiver um problema hoje com você, ô Rita, vamos sentar e vamos conversar, resolve. Para aquilo ser uma experiência que serviu como aprendizado, mas está no passado. Agora tem gente que gosta de viver de passado, né? Ah, mas há 10 anos atrás você me magoou, há 10 anos. Aí não tem jeito, a vida não... Parece que faz meia hora, né? Conta como se fosse meia hora. A vida não vai fluindo aí, né? Ele dá o exemplo, né? Que você pode ser uma Lívia, né? Lentulus, que suportava o marido difícil, ia ao seu superconsciente, né? Ou pode ser a Medeia da tragédia grega, que despedaçou o irmão para poder fugir com Jasão e depois matou os filhos para se vingar da traição de Jasão. Quer dizer, qual das duas, né? Você vai deixar? Que são personalidades que estão dentro de você, né? Você está lá. Quem vai controlar a mulher que você é hoje? Uma mulher superior, misericordiosa, que não guarda ressentimento, mágoas, e olha para um homem com indulgência, com bondade, ou quer ser a mulher vingativa, a ponto de fazer uma loucura? Então, ela pode escolher quem ela quer ser. Se ela escolher ser uma mulher superior, nobre, que não perde a linha, a dignidade, nesse caso, a Jerusalém dela é a nova Jerusalém do Apocalipse. Mas se ficar recapitulando aquela mulher do passado, a Jerusalém dela ainda é a Jerusalém dos homens. Dos homens. Então, isso é o que Jesus está fazendo, né? Uma profecia. Ele está dizendo, essa que eu estou, né? Que eu estou dizendo é que é para cumprir. Um dia, Jerusalém celeste deve assumir o controle na personalidade de vocês. Quando isso acontecer, o homem velho vai ser julgado e condenado, trancado no calabouço do inconsciente, e de lá só sairá sob custódia, na forma de memória. Isso é que se chama evolução, como ele termina, né? Então, é interessante, né? É quando a gente realmente conseguir fazer isso. É. Mas a gente tem que caminhar, né? Levantar, seguir, vão caindo, tornando a levantar. É importante a gente ir adquirindo consciência, né? Que a gente está num processo de mudança mesmo, que tem que aprender a vencer algumas situações aí que ainda estão, né? E você ir caminhando e dentro do possível levando mais pessoas junto, né? Porque alguns textos que eu peguei aqui falam assim, ó, que quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra, isso aí que está na Fonte Viva, capítulo 38, alguma coisa. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz, que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Ela vai falando várias coisas. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que a tua. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhe fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. E é isso, né? Deus ampara o homem pelo homem mesmo. Né? Ele vai esclarecendo, né? No livro Palavras de Vida Eterna tem uma lição. É interessante, eu achei várias lições nele, mas vou ler só um pedacinho aqui que ele fala. O capítulo é para vencer o mal, né? E é uma carta de Paulo aos Romanos: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Entretanto, para vencer o mal, não basta esta meia bondade. Eu gostei muito dessa expressão, quando ele fala meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, sem adesão do campo íntimo. Eu acho que é uma expressão que a gente
Se a gente for analisar, a gente usa demais, né? Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem do mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. Então, é isso que nós espíritas a gente não pode perder. Não basta, né, não fazer o mal e ficar nessa meia bondade. É necessário fazer o bem. Fazer brilhar a nossa luz. E aí, lá no capítulo 95, é o título Aprendendo. Aqui, ó. Tornai-vos, é outra carta também de Paulo a Tiago, está em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja prescindindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço estarás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Então, o mínimo contato que a gente tem com o Evangelho, não acha que aquilo ali é o acaso, não. É porque está chegando a hora do nosso testemunho. A nossa hora, está no nosso horário, né? É muito bonito tudo, né? Então, vamos lá, podemos fazer nossa prece. Amigos espirituais que dirigem e nos assistem aos dias e horas, agradecemos a proteção amiga, esse momento, Senhor, em que temos a oportunidade de ter contato com o seu Evangelho, porque através desse contato, nossa consciência vai despertando para os valores espirituais e pela necessidade urgente e inadiável de modificarmos nossos hábitos, nossas atitudes, ainda tão desatentos. A nossa infidelidade a Deus ainda é muito grande, mas que aos dias e horas possamos buscar essa sintonia para realmente vencermos as nossas limitações e nos transformarmos nessa família universal, que é aquilo que Jesus espera de nós. Ampare a todos os frequentadores do nosso centro, Francisco de Assis, a toda a humanidade que vem sofrendo, né, com essa situação da pandemia, que com certeza, aos nossos olhos, aos olhos espirituais, se a gente começar a se enxergar enquanto espíritos eternos, nós passamos a ter certeza que tudo isso constituirá para todos nós um grande aprendizado. E que através desse aprendizado, dias melhores surgirão, com uma humanidade mais fraterna e com um sentimento de solidariedade e de amor. E é com essa certeza desse amparo que nós agradecemos e encerramos esse pequeno estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a semana, que Deus quiser. Boa semana a todos. Boa semana a todos também. Vamos em paz.